E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, vou trazer trechos de grandes investidores. E o assunto desse vídeo são os 10 mandamentos de Lírio Parisotto para você ser um investidor de sucesso. É um vídeo que repercutiu já bastante na internet, muitas pessoas aqui do canal provavelmente já sabem esses 10 mandamentos, mas eu vou recapitulá-los e dar a minha opinião, a minha análise com relação a cada um desses 10 mandamentos. Depois que eu fizer essa análise, vou passar para o vídeo onde o Lírio Parisotto fala o que ele quer dizer com cada mandamento e por que, se você seguir esses mandamentos, você tem grandes chances de ser um investidor bem-sucedido ao longo dos anos na Bolsa de Valores, porque são mandamentos que não têm erro. Se você seguir, as chances de sucesso são grandes. E o primeiro mandamento de Lírio Parisotto são os IPOs. Não perca tempo, quem paga a conta é você e a maioria desses IPOs tem rentabilidade negativa. O que acontece é que há muito banco intermediário que puxa o preço das ações, faz apresentações para vender a empresa e quem paga são os novos investidores. E a maioria está abaixo do preço de lançamento. Se você for ver, a maioria dos IPOs, depois que tem o lançamento, eles desabam de preço, porque a tendência é que eles convertam para o valor justo. Então, como o valor já está muito esticado, as chances de você perder dinheiro no IPO é bastante grande. Esse é um pecado que algumas pessoas já pagaram e não querem repetir mais. Eu já investi em IPO, não bem no lançamento, mas próximo do lançamento. Coloquei pouco dinheiro, mas estou tendo prejuízos muito grandes. Portanto, não recomendo a ninguém investir em IPOs logo após o lançamento. É melhor esperar pelo menos alguns anos para ver o comportamento das ações, para depois você tomar as atitudes. Número 2, diversificar pouco. Avaliar uma ação por mês é o suficiente. É mais do que o suficiente. Lírio Parisotto defende que você tem que estudar a fundo cada investimento. E ter 12 ações na carteira já é mais do que o suficiente, ou seja, uma por mês para você analisar e estudar. É mais importante você ter grande conhecimento entre as poucas empresas que você tem na sua carteira do que ter uma quantia enorme de empresas e não ter o mesmo conhecimento, não ter o mesmo tempo para analisar e avaliar cada empresa. Você tem que ter um conhecimento profundo das empresas que você tem. E se você ter uma mega diversificação, a chance de você estar investindo em coisa que você não sabe, que você não tem conhecimento, é muito grande. Então não adianta aumentar as ações para diminuir o risco se você não sabe absolutamente nada dos ativos que você tem na carteira. Número 3, mirar em empresas com baixa concorrência e com um bom fluxo de caixa. São empresas que ele chama de empresas protegidas. Ele, por exemplo, para montar uma mineradora e concorrer com a Vale, precisaria encarnar 3 vezes, segundo as palavras do próprio investidor. Ou seja, são empresas com uma barreira competitiva muito grande. É muito difícil você montar o mesmo negócio. Pouquíssimas pessoas têm acesso e conhecimento para isso. Ou seja, se você investir em um negócio muito fácil, que qualquer pessoa tendo dinheiro pode investir, as chances de surgirem novos concorrentes e derrubarem o seu investimento é muito grande. Então, quanto mais protegido e mais difícil de ser refeito, melhor é o investimento, melhor é o setor da empresa. Número 4, ficar longe de empresas com sedes em países exóticos. Segundo ele, Lírio Parisotto, agora tem menos empresas em países exóticos como tinha no passado. Segundo ele, surgiram várias empresas antigamente que investiam em países exóticos, ou seja, querem fugir da legislação brasileira. A maioria dessas empresas são empresas de picaretas, podem ter certeza. Número 5, não comprar empresas que dão prejuízo. Empresa com lucro nunca quebra. Esse é um mandamento extremamente óbvio. Parece um negócio lógico, só que na prática poucas pessoas conseguem aplicar isso. A maioria das pessoas, quando vem uma empresa que está dando prejuízo, elas têm aquela sensação que elas podem adivinhar o momento da virada, investir nessa empresa e pegar o turnaround dessa empresa. E o que acontece na maioria das vezes é que vem uma crise forte, essa empresa que dá prejuízo continua dando prejuízo atrás de prejuízo e ele não consegue mais segurar os danos. A empresa
vai seguir caindo e a recuperação nunca vai chegar. Então é muito melhor você investir numa empresa que já dá lucro e com um histórico de lucro, porque é sinal que a empresa vai se manter de pé em momentos de dificuldade. Número 6. Liquidez é fundamental na porta de entrada e de saída das empresas. Bom, essa regra vale mais para pessoas que têm mais dinheiro e que movimentam o mercado. Porque pessoas que têm mais dinheiro, se eles investirem em empresas com baixa liquidez, quando eles vão sair do investimento, fica muito difícil vender os ativos. E qualquer movimento já gera ou uma alta muito forte ou uma queda muito forte. Então é muito difícil sair sem ser percebido do mercado. Então, para quem tem muito dinheiro, é uma coisa que atrapalha muito. É muito ruim você ter uma ação que você tem dificuldade para vender pela baixa liquidez. Número 7, buscar empresas boas e também baratas. Há muitas empresas boas, outras baratas, mas ambas juntas são muito difíceis. Aí cabe a um bom garimpeiro, a um bom investidor, buscar a junção entre as duas. Empresas que são boas, mas que estão sendo negociadas a preço de barganha. Aí está o segredo do investidor. E em momentos de crise é muito mais fácil encontrar empresas nessa situação. Atualmente a gente está vendo diversas empresas que dão lucro, empresas muito boas, cotadas a preço de empresa falida. É uma grande chance de você investir nesses momentos. Número 8. Jamais dar ouvidos a Espírito Santo de orelha. Analise, avalie, faça seu dever de casa ao analisar os fundamentos. Ou seja, nunca invista porque uma pessoa recomendou que você investisse. Escutar recomendações pode trazer prejuízos muito grandes nos seus investimentos. É muito melhor você analisar de maneira individual. Você mesmo escolher as ações que você vai investir com base em muito estudo e muita análise. Escutar recomendações possivelmente vão trazer grandes prejuízos na sua carteira. Número 9. Coragem e personalidade para enfrentar a maré contrária. Na queda, controle o medo e na alta, controle a ganância. Essa eu acho que é a principal aqui da lista, porque se você não tiver essa, todas as outras não valem de nada. Quando as ações estão despencando, você tem que ter coragem e personalidade para aumentar a posição se você julga que seus ativos, o seu estudo foi bom para aquelas empresas. Se você tem uma empresa muito boa, que está caindo 50%, é uma chance muito boa de compra, de aumentar a participação, de ter coragem de entrar. E se a empresa está disparando, não adianta pensar que ela vai subir para sempre. Se você já dobrou ou triplicou o capital, melhor você vender e colocar o dinheiro no bolso e fazer outra coisa. E número 10, para finalizar, apostar em um azarão, só para ter um motivo para se desafiar e se divertir. Não adianta nada ter resultados interessantes, uma carteira muito boa, se você não destinar pelo menos 1%, 2% ou 5% em uma empresa um pouco mais arriscada, uma empresa de turnaround, que tem grandes chances de multiplicar em várias vezes. É muito interessante você separar um percentual, nem que mínimo, da sua carteira para fazer estudos com relação a isso e aproveitar algumas oportunidades que venham a surgir. Enfim, pessoal, o vídeo é esse. Eu vou passar para o corte, onde ele relata, o próprio Leiro Parisotto relata cada um desses tópicos. Fiquem com o corte. Ninguém consegue ter o sucesso que você teve no mercado como investidor sem ter muita disciplina, sem ter algumas regras de atuação muito claras. O que você usa no dia a dia, o que você usou ao longo dos anos como sendo, vamos dizer assim, as suas linhas mestras para investimento em Bolsa de Valores? O Evandro, há 10, 12 anos atrás, acho que 2009, 2010, eu fiz algumas palestras na época, na Geração, né, Geração Futuro, que vocês acabaram... para quem não sabe, é a predecessora da Genial Investimento. Vocês compraram, vocês assumiram, né? E teve várias, inclusive está no YouTube aí, quem quiser ver, acha meus princípios de 12, 13 anos atrás, que não mudaram nada. Tá certo? Então, eu montei na ocasião, eu queria ver se você consegue pôr aí... Podemos subir os slides? 10 mandamentos, né? E mandamentos são coisas para serem seguidas, não é mandamentos... Está aí, não. Na religião, né? Mandamento não é para transigir, mandamento é para seguir. E eu formei os
do meu ponto de vista, né? São controversos, tem alguns que aceitam, outros não aceitam, mas são os meus, tá certo? Como investidor. Claro. Se puder, aí nós podemos dar uma... Deixa eu passar aqui para os mandamentos do livro, que eu acho que isso vai ser interessante. Aí estão. Para o público. Então, se me permitir, eu vou dar uma comentadinha rápida. Por favor. Afinal, o nosso tempo também tem limite. É isso aí que você falou. Não é uma regra única, nem todo mundo tem que concordar com tudo, mas acho que, dado o seu sucesso ao longo dos anos como investidor, acho que é muito interessante para o nosso público, que é um público que está começando a investir em bolsa, entender como você pensa, né? Exatamente, é uma maneira de ver. Eu, inclusive, já apanhei os amigos que fui falar mal do comércio e eu apanhei. Mas, enfim, você tem que ter opinião. Eu tenho opinião, aliás, não me falta, né? Então, são 10 sequências ali que eu vou comentá-las rapidamente, porque precisaríamos seguramente muito mais tempo. Mas eu começo com o primeiro, né? IPOs, tão populares, né? IPOs é uma sigla usada para as aberturas de capital para o mercado, né? Para investidor. Então, aqui é o seguinte, se ninguém fizesse IPO, não existiriam empresas no mercado, né? Então, tem esse parênteses, né? Mas, o que acontece com os IPOs é que, na maioria das vezes, eles são complicados, para dizer pouco, né? Porque há muito banco intermediário que puxa preço e que faz muitas apresentações e tal. Quem paga isso vai ser o novo investidor. E se você observar os IPOs, você pode pegar do último ano, dos últimos 2 anos, você vai ver que a maioria está abaixo do preço de lançamento. Portanto, eu prefiro até pagar um pouco mais caro depois, mas deixa a empresa, aquilo que ela promete, deixa ela cumprir, performar como ela promete. Então, a IPO não é uma coisa que me atraia, tá certo? Já até entrei na CSN Mineração, quebrei um mandamento meu, resultado, estou levando na cabeça, porque investi a 8,50, está 5. Né? Esse ano, hein? Não precisa ir muito longe. Então, fui quebrar o mandamento, joelha no milho, tá certo? Estou perdendo. A segunda é diversifique pouco. Avalie uma ação por mês, e eu acho exagerado, né? Uma por ano já é demais. Mas, enfim, o pessoal gosta de tradear, e que seria das corretoras, né? Se o pessoal não comprasse e vendesse, né? Aliás, o prazo médio que a turma fica com ações no Brasil é menos de 60 dias. O Ibovespa gira 30, 35 bi por dia, 2 meses, 60 dias, 40 dias úteis, dá 1 trilhão e não sei quanto que vai girar em 60 dias. É o free float que tem no mercado. Então, o mercado opera realmente direto, né? Direto, não para, ninguém não consegue sossegar, que é o mandamento que eu prego, que não tem que estar se mexendo, tem que... Infelizmente. Mas quem quiser operar, opere aqui com a Genial, que está muito bem servido. Com certeza. Então, diversificar pouco. Por que tem que diversificar pouco? Porque você tem que avaliar a empresa que você está investindo. Não de orelha, mas você tem que olhar o balanço, tem que olhar uma avaliação, o fundamento, né? Fundamento que é importante. O terceiro é mirem em empresas de baixa concorrência e bom fluxo de caixa. Essas são as famosas empresas protegidas, né? Quer dizer, eu, para montar uma mineradora, concorrer com a Vale, tenho que reencarnar umas 3 vezes, né? Tá certo? Então, mas ela está lá. Apesar de estar apanhando agora, mas é uma empresa com fundamentos excelentes, produto excelente, enfim. Então, empresas que têm uma certa proteção, mas eu gosto de eletricidade, gosto de siderurgia, gosto de mineração, gosto de petroquímica, entendeu? Esses são os setores que eu acho que tem uma boa proteção, difícil de você entrar como novo no mercado e você querer achar que vai acontecer. Bom, a quarta, hoje, esse mandamento eu já poderia até tirar um pouco, ou mudar, porque, na verdade, na época, quando eu escrevi sobre isso, existiam muitas empresas que abriam o capital fora do Brasil, ainda tem, mas menos. E eu sempre digo, é difícil você avaliar as regras brasileiras,
a legislação brasileira. Imagina você cair na mão de outro país, né? Complicado. Então, países exóticos, então nem se fala, né? Quinto, não compre empresas que deem prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Mas que coisa mais idiota, né? Qualquer um sabe disso, né? Empresa dando lucro. Mas hoje em dia o que não falta, principalmente na Bolsa Americana, são empresas que dão prejuízo com valuations incríveis, né? Esperando que aconteça um milagre. E alguns acontecem até, mas muito poucos, né? Então, é o óbvio do óbvio, né? Fique com empresas que deem resultado, né? No sexto, vamos ver... essa é importante, principalmente para quem tem uma grana um pouco maior. Porque se você investir R$1.000 uma coisa, 10 mil é outra, 10 milhões é outra, e por aí vai, né? Então, tem empresa boa, mas com liquidez muito pequena. Tem empresa que opera com, sei lá, com 2, 3 milhões ou a menos por dia. Então, para você fazer uma posição ali, quando você tem um patrimônio de um fundo que é razoável, você não consegue nem entrar e nem sair sem fazer barulho, né? Você entra fazendo subir essa ação e você sai fazendo ela cair. Então, você, na minha opinião, você tem que entrar com a empresa que a tua entrada e a tua saída ela seja imperceptível ou muito pouco percebida, tá certo? Então, a liquidez, isso chama-se liquidez, é o que você negocia de ações de valor por dia naquela empresa. Sétimo, busque empresas baratas, boas e baratas. Muitas empresas boas no mercado e muitas empresas baratas. O segredo está em você associar essas duas qualidades, que aí você... Essa vem, dado o terceiro mandamento, de avaliar a empresa, né? Então, tem que ser empresa boa e empresa com oportunidade do mercado, como está acontecendo agora, por exemplo. Oitavo, jamais dê ouvidos aos espíritos santos de orelha, né? Analise, avalie e tome sua decisão. O que mais tem no mundo é Espírito Santo de orelha. Aliás, quanto mais jovem, mais ativo é o Espírito Santo, né? Sabe? Os jovens sabem tudo. O famoso bizu, né? Dica quente, essas coisas não funcionam. Aliás, quando alguém me disser que tem uma dica quente, se é dica quente, é um inside information. Inside information é crime. Então, quando o cara vier com uma dica quente, eu digo, por favor, fique com você, use-a, não me passe, porque eu não vou considerar, a não ser que eu vá avaliar e realmente que a dica seja. Mas não tem esse negócio de dica quente. Faça o dever e avalie. Se não tiver condições de fazer isso, entregue sua grana, seu investimento, na mão de quem faz isso por você. Tá certo? Vai te cobrar uma taxinha, mas almoço de graça não existe. Não é? Essa é para hoje. Coragem e personalidade na maré contrária. Na queda, controle o medo e fique quieto. Recolha-se à posição fetal. Que você pode ser chutado, você pode apanhar para caramba, mas vai doer menos, né? Então, eu lembro que ano passado a gente fez uma live com você com um índice a, sei lá, 70 mil pontos, alguma coisa assim. 60 e pouco. Exatamente. E num instante foi a 130, agora está 100 e alguma coisa, enfim. Tu vê que o eletrocardiograma continua funcionando, né? Pá, enfim, não muda. No mundo não muda nada. Então, você tem que se controlar. Você não achar que o mercado vai para zero e também achar que vai ao céu, as árvores crescem até o céu. Não cresce, né? Mais fácil cair do que ter esses excessos. Então, tem que... É a situação de hoje, pô. E é duro, porque parece que entraram esse ano 3 milhões de pessoas físicas no mercado. Na verdade, o número de pessoas físicas na Bolsa acabou de bater 3,3 milhões de CPFs, né, vindo de 500 mil há 3 anos atrás, alguma coisa assim. Então, você imagina essa turma que recentemente chegou e está perdendo, né? Eles acham que aquele dinheiro que eles colocaram vai sumir. Na verdade, emprestou para o mercado quando está caindo, né? Ele vai devolver e... a volta, a subida, sempre supera o índice anterior. Tá certo? É histórico. O índice agora, esse ano chegou a 130, agora está caindo uns 15%, 105, acho, 106, qualquer coisa assim. Mas vai voltar, vai voltar. Quando? Bom, se tiver a resposta, você põe o preço. Então não existe de quando, né? Aliás, isso que é o bom do mercado. O mercado é bom porque ele é instável mesmo. É renda variável. Bom, depois disso, você tem que se divertir um pouco, né? A vida não é só
não pode levar tão a sério. Você não pode se levar tão a sério ao nível de vez em quando, você se premiar e catar alguma coisa no meio daquele monte de empresas que existem de capital aberto, alguma que foge dos fundamentos acima, põe uma graninha lá, 1, 2% do teu patrimônio, 3%, nunca mais que 5%, e você acha que aquela empresa realmente está subavaliada e é uma grande oportunidade, fugindo lá da boa e barata, fugindo, seguramente está barata, né? Mas boa nem tanto, mas tem uma promessa de melhorar. Então, acho que vale a pena apostar num azarão, pouquinho de dinheiro, que já tive boas surpresas com isso. É mais ou menos isso. Não, super bacana. Eu acho que as pessoas que estão começando a investir agora